Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aí aos novos inscritos, muito obrigado, carinho de vocês. Fizemos uma live, eu e meus dois filhos, o Renato e o Daniel, né, nos canais deles, e muitas pessoas vieram, se inscreveram aqui no nosso canal. Sejam muito bem-vindos, que as bênçãos do Criador estejam com vocês. Obrigado pelo apoio, pelo carinho, tá bom? E por esse voto de confiança, né? Nós estamos aqui nessa batalha. Essa batalha aqui, na verdade, é de todos nós, todos, né? Todo ser humano era para estar empenhado nessa luta, porque todo ser humano está vulnerável às forças malignas que estão crescendo, se expandindo, se espalhando pelo mundo, certo? As forças do mal se organizam justamente para tentar inibir a nossa fé e tentar nos provar de que Deus não responde às orações, de que Deus não socorre, o que é uma mentira. Eu vou mostrar para vocês que isso já são coisas que vêm desde a antiguidade, tem relato bíblico, né? E vamos ver então a força da oração, a capacidade da oração, né, de mudar. Como diz a Escritura, muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Portanto, ore sem cessar. Não fique como algumas pessoas que eu já vi, a pessoa fala, não, Deus está comigo, basta eu ir em frente que não vai acontecer. Não, você tem que orar, você tem que clamar, dobra o joelho, se humilha diante do Criador, certo? O rei Ezequias, no livro de Isaías, no capítulo 37, era uma pessoa de fé firme. Existiam muitas pessoas firmes na emuná, na fé, no Criador, certo? Mas houve uma grande ameaça, que era a invasão pelos assírios. O rei Senaqueribe, que tinha um exército gigantesco, muito poderoso, e já havia massacrado muitos povos, muitas cidades, dominado, tomado toda a riqueza, humilhado, matado muita gente. Eles tremeram diante daquilo, mas a sua fé não caiu. O rei Ezequias se humilhou diante do Criador e foi lá, Senhor, eu sou fraco, com as minhas forças não posso fazer nada, mas a minha confiança está em Ti. E ele se assegurou que o profeta Isaías orasse por Israel também, por Jerusalém, porque ele disse, eu sou muito sujo, né? Eu sou pequeno, manchado. O profeta Isaías tem muito mais condição espiritual de se achegar à presença do Criador. O rei se humilhou totalmente e houve uma resposta positiva de Deus. Isaías capítulo 37, comece no versículo 1, vamos lá. Diante da ameaça de Senaqueribe, o rei Ezequias ora e se humilha diante de Deus. O resultado dessa oração é surpreendente e deve nos inspirar hoje sobre o que fazer diante dos inimigos maiores do que nós. Estamos vivendo o final dos dias, estamos vivendo nos dias finais da humanidade, desse sistema de governo humano, né? E nós sabemos que muita coisa que já tem acontecido, terrível, atrai mais coisas piores. Estamos vendo aí uma grande expansão das forças do mal. Nações são dirigidas pelo espírito mal, que vem dominando, tirando a liberdade, tirando todos os sonhos e esperanças da humanidade. Está havendo um grande avanço no cumprimento das profecias, tudo se acelerando, acontecendo de forma bem rápida. Então agora é hora de enfrentarmos esse inimigo. O nosso corpo também é tido como uma cidade. Não deixe que o mal invada essa cidade. Ore e clame a Deus para que a prostituição, a mentira, o vício e tanta coisa ruim que tem no mundo não entre na sua cidade, no seu corpo, na sua vida. Em Isaías capítulo 37 nós vemos um dos relatos mais belos da história do povo de Deus, do povo de Israel. A afronta de Senaqueribe, que era o rei da Assíria, o poderoso rei assírio, e a humilhação do rei Ezequias diante do Senhor Todo-Poderoso.
O rei Ezequias não foi bater no pé e dizendo: eu tenho um exército forte, nós vamos resistir. Não, nós temos um Deus forte, um Deus que garante a vitória, e ele foi em primeiro lugar se humilhar diante do Criador. Esse é um exemplo de fé para nós hoje. Antes de você mostrar os seus músculos poderosos, ou sua cabeça muito inteligente, ou o seu poder secular, mostre a sua fé. Essa é mais importante. Quando o rei Ezequias fica sabendo da afronta de Senaqueribe, ele veste panos de saco e se cobre de humilhação. Além disso, ele envia mensageiros ao profeta Isaías, que é o profeta Shaiarro, lhe comunicando o caso e pedindo que ele ore. Contudo, ele mesmo, Ezequias, o rei, vai ao templo de Deus humilhado. Ele se prostra diante do Criador e ora, expondo toda a zombaria de Senaqueribe e a fragilidade de Jerusalém. Senaqueribe zombava e dizia: não adianta vocês confiar nesse Deus, ele não vai fazer nada. Eu tenho um exército poderoso, nós vamos entrar, como fizemos em outras cidades, e vamos massacrar tudo, e vamos tomar tudo. Seu Deus não vai poder fazer nada. Ele humilhava, e por fim, ele se deu mal. Ezequias rasga o coração diante do Criador. Ele nos ensina como nós devemos nos comportar diante de situações aparentes maiores do que nós. Pode ser que você hoje esteja enfrentando um grande Senaqueribe, um grande problema financeiro, saúde, relacionamento e tantas coisas mais. Você pode estar enfrentando um grande problema sério, um grande inimigo. Agora é hora de você impor tudo com a sua fé. Se humilha diante do Criador, clama a Ele em oração. Nossa força vem do Senhor e a nossa alma deve ser derramada diante dEle. O que fazer na hora então do desespero? Simples. Após a oração de Ezequias, o Senhor envia a seguinte resposta. Olha bem, ele orou e logo em seguida Deus mandou uma resposta. Foi através do profeta Isaías. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Olha só, quando ele clamou: eu não aguento com ele, Senhor. Nós não podemos com esse exército. Olha o que Deus manda dizer então, por intermédio do profeta Shaiarro, Isaías. Ao orar precisamos crer. Ao orar precisamos crer que estamos sendo ouvidos pelo Senhor nosso Deus e que Ele é todo poderoso para agir em nosso favor. Foi o que Ezequias fez e deu certo. Tem pessoas que ficam pondo a coisa na mão de Deus, daqui a pouco ele vai lá, tira da mão de Deus e vai tentar resolver. Aí ele não consegue, ele volta, põe na mão de Deus. Pare com isso. Confie no Criador. Tenha certeza que Ele vai resolver. O tempo é dele. O tempo não é seu, é dele. Confia. Você entregou na mão dele, como fez Ezequias. A resposta veio. Veio de imediato. Certo? Deus enviou uma mensagem de esperança e encorajamento, procurando tranquilizar Ezequias. O Senhor disse: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Olha bem, Deus falou: ele não vai entrar e nem vai atirar uma flecha. Mas o povo olhava por cima do muro e via um mar de soldados, tudo armado. Ele falou: o quê? Não vai vir uma flecha sequer? Muita gente caía na fé. Nós não podemos tremer diante do tamanho do inimigo, não. Porque seja o inimigo que for, nosso Deus é maior. O nosso Deus tem mais poder. O nosso Deus garante a vitória. Foi o que aconteceu. Certa noite, agora preste atenção, certa noite, enquanto todos dormiam, o Senhor enviou um anjo. Olha bem, Deus não mandou uma legião. Deus não mandou um exército de anjos, Ele mandou um anjo, um só. E olha o estrago que um anjo só fez. Então, certa noite, enquanto todos dormiam, o Senhor enviou um anjo
Ele sozinho matou 185 mil soldados de Senaqueribe. E só para você saber, foram 185 mil soldados mais fortes que tinha no exército de Senaqueribe. Isto causou um grande estrago no exército inimigo e decretou a sua derrota. Claro, 185 mil, o que ficou foram os mais fracos, mais despreparados. Então, Senaqueribe não tinha outra saída. Ele que tinha tanto humilhado outros povos e estava ali humilhando o povo de Judá, teve que baixar a cabeça e sair humilhado. Na manhã seguinte, enquanto todos acordaram, havia um grande exército, mas esse exército era de mortos ao redor de Jerusalém. Olhava-se de cima do muro e via lá só corpos espalhados. Enquanto eles dormiam, Deus guerreou por eles, ele lhes deu vitória. Olha bem, quando Deus fala para você, deita a cabeça, descansa, dorme tranquilo, porque você confiou em mim, é eu que vou tomar a frente de tudo isso. E quando você acordar, você vai ver que o inimigo vai estar totalmente derrotado, porque eu estou contigo. Amém? Você tem que ter essa confiança. Assim acontece então na vida daqueles que confiam no Senhor. Eles não entram em desespero, não deve se entrar em desespero. Não comete suicídio os que confiam no Criador. Não se precipitam. Antes de qualquer coisa, eles oram. Antes de você bater boca, discutir, antes de você demonstrar força, qualquer coisa, demonstre sua fé. Ore, clame, suplica e confia. Colocam diante do Senhor todas as suas necessidades, dores, fraquezas, expectativas. E quando algo maior do que eles lhes sobrevém, sabem exatamente o que fazer. A atitude do rei Ezequias deve ser a nossa diariamente. Todo dia nós temos que enfrentar esses inimigos, esses Senaqueribes que tentam nos dominar nossa vida, dominar nossa fé. Ok? Todo dia nós temos que orar, Senhor, tem piedade. Nós nunca seremos autossuficientes na fé. Temos que estar sempre apegados ao Criador. No momento em que você se desliga dele, nesse momento o inimigo fica mais forte. Certo? A atitude do rei Ezequias deve ser a nossa diariamente. Dessa forma seremos dominados pela paz que excede todo o entendimento. Em Isaías 37 é a oração de Ezequias, que é um exemplo de fé para todos nós. Depois que recebe a mensagem de Senaqueribe, Ezequias apresentou uma grande oração de fé a Deus no santuário. Isaías capítulo 37, verso 14 a 20. Confira lá, leia todo o capítulo, tá bom? Então veja bem, Senaqueribe mandou cartas para Ezequias, zombando, dizendo: seu Deus não vai fazer nada, se entrega, porque eu vou arrasar tudo, e o seu Deus não vai me impedir, não vai conseguir me impedir. Aí Deus deu uma demonstração, uma pequena demonstração de força, coisa mínima. Deus falou: você tem um exército de milhares, eu vou mandar um anjo, só para mostrar para você que um anjo é o suficiente para acabar com você. Ao colocar a questão nas mãos de Deus, ele chama a atenção do Senhor para isto. O monarca começou sua oração com exaltação. É isso que nós temos que fazer. Comece a oração exaltando o Criador. Isaías capítulo 37, versos de 15 a 16. Referindo-se a ele como o Deus de Israel, Ezequias lembrou a aliança espiritual e eterna que o Senhor tinha com o povo de Israel, com a nação de Israel. A declaração de que Deus está entronizado entre os querubins se refere à sua figura no santuário de Jerusalém, e então os seus servos, no livro de 1 Reis, capítulo 8, verso 10 até 13, tá bom? Além de ser o Deus de Israel, o Senhor igualmente está
sobre todas as pessoas e reinos da terra, inclusive o próprio reino da Assíria, porque Deus ouve o clamor daquele que clama com justiça, com amor e com fé, e pode ser de qualquer lugar do mundo. Por isso, o rei Ezequias pediu a Deus que interviesse para a sua glória, para que as outras nações soubessem que Ele, o Senhor, o Deus de Israel, é o único Deus, não existe outro. Isaías capítulo 37, versos 17 a 20. O rei Ezequias falou: Senhor, intervém e protege o teu povo, protege Jerusalém, para que esse rei não entre, humilhando o teu nome, dizendo que o Senhor não tem poder, para que todo mundo saiba que só o Senhor é Deus e que o Senhor é realmente o único e verdadeiro. E Ezequias, Senaqueribe, foi humilhado pela sua própria boca, porque tudo que ele disse de Israel aconteceu com ele. E qual foi a resposta de Deus a Ezequias? Respondendo à oração de Ezequias, o Senhor enviou uma palavra, e ele através de Isaías, através de Isaías, que a Assíria seria derrotada. E foi. Essa palavra incluía 3 promessas. Primeiro, os assírios seriam rechaçados. Isaías 37, de 21 ao 29. O livramento viria a Jerusalém e a Assíria fugiria. Sabe o que é isso? Fugir. Derrotado, correr com medo. A situação seria invertida e Sião zombaria da Assíria. O povo de Sião, povo de Israel, povo de Judá, zombaram da Assíria. Vocês zombaram do nosso Deus. Está aí o nosso Deus agora, o que fez com vocês. Isso aconteceria como resultado da oração de Ezequias, o rei de Judá, e como correção sobre os assírios por sua blasfêmia. O orgulho de Senaqueribe afirmou ter derrubado os melhores cedros de pinheiros altos nas montanhas e colinas do Líbano. Olha como ele era, se auto-exaltava, né? Ele era arrogante, né? Isso pode ser uma referência a seu domínio no Líbano, ou pode ser uma maneira figurativa de expressar que ele conquistou nações e líderes, dizendo: eu sou o maior dos maiores, não tem outro, certo? Ele inclusive afirmou ter atingido o próprio Egito. Contudo, ele derrotou os egípcios na Filistia. Esses sucessos vieram apenas em razão de o Senhor permitir que não caia uma folha seca de uma árvore sem que Deus permita. Então Deus permitiu a Senaqueribe chegar a tudo isso, né? Certo? Porém, agora conhecendo a violência de Senaqueribe, faria com que ele voltasse para a sua terra como se estivesse sendo transportado como um cavalo. Isaías capítulo 37, verso 29. Ou seja, em dor. Isso é próprio, visto que os assírios eram conhecidos por governar os seus cativos com ganchos no nariz. Olha, prendia aqui no nariz, tá? Vocês estão lembrados de Jonas, Ioná, que é Jonas, que ele não quis ir até Nínive, ele estava com medo de ir até Nínive. É a Síria. Nínive era um povo violento, sanguinário. E ele temeu, ele falou: eu vou lá, eu vou falar para eles que Deus vai castigar eles, vão pegar e me matar. Por isso que Jonas fugiu. E Deus fez com que o peixe engolisse ele e levasse ele até a praia de Nínive. Aí ele falou: não tem jeito, eu vou ter que cumprir a missão. Deus é maravilhoso, né? Então, Deus garantiu a Ezequias que um restante permaneceria e que a vida continuaria normalmente. Nos 2 anos seguintes, a vida seria complicada, em uma vez que eles buscavam organizar suas safras. Porém, no 3º ano, como Deus havia prometido, o tempo comum que leva para um vinhedo iniciar a sua produção de uvas, haveria uma ceifa muito farta.
O Senhor faria isso em razão de seu amor por Judá. Terceiro, a palavra de novo se dirigiu ao monarca da Assíria, Isaías capítulo 37, versos 33 até o 35. Deus disse que ele não colocaria nenhum pé sequer dentro da capital, Jerusalém. E isso aconteceu. Ele não encostou lá. Da onde ele estava, foi embora, fugiu. Nem ao menos construiria uma rampa de bloqueio em oposição a seus muros. Ele teria de voltar para casa, visto que o próprio Deus defenderia a cidade de Davi. E foi o que Deus fez. Deus defendeu, Deus atendeu o pedido, Deus ouviu o clamor. Viu como é necessário a oração? O rei orou, clamou, e ainda não confiou nele mesmo. Não, vou pedir para o profeta. O profeta é um homem mais preparado que eu para poder se chegar a Deus. E Deus deu a resposta. E a resposta foi fulminante. E Deus não precisa muita coisa, não. Basta um anjo para destruir 185 mil numa noite só. E de homens preparados, soldados. E a palavra de Deus diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você quer mais proteção do que essa? Se um anjo foi capaz de matar 185 mil, imagine você protegido por um anjo. Nenhum mal te atingirá. Passe a confiar, porque os tempos hoje estão abreviados, estamos chegando no fim, e haverá momento em que sua fé será totalmente indispensável. Você não terá mais autoridades para recorrer, não vai ter muita coisa para ir atrás. Nós temos que nos apegar, aprender, acostumar a estar firme na nossa fé e confiar no nosso Deus. Antes de qualquer ação, dobre os joelhos, abra o coração e clame, que com certeza Deus sabe do teu problema. Deus conhece quem é esse inimigo que quer invadir tua vida. E ele vai repreender. Um anjo é o suficiente. Então, dobra o seu joelho agora, clama, e o Eterno vai te responder. Amém? O Eterno te abençoe e te guarde, e que todos nós possamos, como o rei Senaqueribe, confiarmos e aguardarmos, porque o Senhor dará a resposta. Shalom, forte abraço para todos, até o próximo.